Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu tinha confirmado com vocês, a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando como eu vou aplicar um maior realismo na minha modelagem de uma cobertura com madeiramento. Para que a gente faça essa parte, algumas situações já devem ter sido sanadas. Primeira situação, a edificação já deve ter sido o quê? As paredes já devem ter sido anexadas com a função topo base, certo? Então, todas as paredes já devem estar alcançando a parte inferior da cobertura. Outra situação importantíssima, você já deve ter definido qual é a composição volumétrica do seu telhado, certo? Não adianta você querer alterar para a parte de madeiramento e depois alterar a cobertura, porque você vai ter um trabalho quadriplicado, porque vai ter que alterar a inclinação de todos os elementos. Então você tem que primeiro fazer a cobertura como ela está feita aqui, de uma forma só o plano. Eu no caso usei o telhado básico colonial dentro do meu template, né? Existem vários modelos. Eu estou usando esse telhado vermelho para poder diferenciar na questão da volumetria das paredes, né, branca. E é importante que você tenha isso em mente. As coberturas ou os planos ou o plano, né, o seu jogo de cobertura já deve estar definido. Então vocês conseguem ver que as quatro faces, no caso as minhas quatro fachadas, todas as quatro têm um caimento. Por que eu fiz isso? Porque é a situação mais complexa que pode chegar a aparecer. Para eu trabalhar a troca do madeiramento, colocar, né, o madeiramento no meu plano de cobertura, eu tenho que pegar uma parte que está inclinada, né? Você pode dizer, Ricardo, mas aqui eu tenho a fachada, eu tenho aqui essa inclinação, tenho essa inclinação aqui e tenho essa inclinação aqui. Não, não resolve, certo? Tem que ser um plano cortado do seu telhado com essa inclinação, ou no caso eu não teria aqui a vista, a parte frontal da telha. Como eu já falei, todas as quatro faces, né, todas as quatro vistas, todas as quatro fachadas têm o plano da telha em vista frontal. Então isso não vai ajudar. Então peguei logo essa situação mais delicada. Outro elemento importante é que você já tenha, né, o template da cobertura. Esse template, como vocês todos já sabem, está disponibilizado por enquanto gratuitamente lá no meu site. Então vocês têm que ter ele aberto. Já deve ter baixado e já deve estar com ele aberto, certo? Então essas duas situações é importante. Você já tem a definição com que caimento, com que pano, né, de água você vai trabalhar, quantas águas, já vai ter que ter isso definido. E a sua inclinação, isso já tem que estar concluído, definido. E é importante que junto disso, o seu telhado já tenha tido a proposição de anexar topo base. Se você não anexou topo base e já trocou madeiramento, não é problema, pode fazer isso depois. Mas é interessante que isso já esteja resolvido, certo? Então pronto, já é importante isso aí. Outra observação é que já é importante ter também aberto, né, a cobertura, né, o template de cobertura que nós disponibilizamos para vocês. Quero só trazer um destaque aqui que é o seguinte: essa cobertura ela está com uma inclinação bem considerável. Ela está com 40% de inclinação. Eu coloquei isso para poder ficar melhor a percepção visual da aula que a gente vai trazer agora, certo? Mas a gente sabe que um telhado colonial ele vai variar aí 25%, 30%, né? Ele ficaria em inclinação bem mais suave nessa edificação. Só que como eu queria ter um destaque visual maior para essa aula, eu coloquei ela em 40% de inclinação. Então vamos lá, passo a passo. Com o seu modelo aberto, certo? Lembrando que tem que estar já anexado a topo base, é interessante que sim, né? Eu vou fazer o seguinte, vou trazer essa minha modelagem da minha cobertura. Como eu também já deixei o componente todo agrupado, basta dar um clique nela, certo? Não precisa clicar, sair com cross, né? Janela de cross, nem janela de window. Basta dar um clique nela. E aí o velho comando conhecido de todos, Ctrl C, aqui, vem para a sua modelagem, Ctrl V, certo? Vai dar um tempinho para carregar, dá um OK aí, essa mensagem não tem problema. Espera aí, pronto. E aí basta clicar em qualquer lugar. Basta fazer um clique em qualquer lugar, certo? Ela carregou e aí você pode depois simplesmente já apagar. Porque o que é que eu fiz? Eu carreguei, certo? Todos esses elementos que estão aqui modelados na minha modelagem da minha edificação, né, que é o meu template. Porque o template original não vem com ela para não ficar pesado. Então simplesmente fiz. Depois que eu fiz isso, eu posso até fechar essa janela, não tem problema nenhum.
certo? Pronto, então eu tenho aqui a minha modelagem ainda com a minha cobertura tradicional, só meu elemento, meu plano de cobertura. O que é que eu fiz? Nesse modelo, nessa modelagem, a gente fez um corte. Eu vou pegar aqui o corte 1, certo? E vou trazer ele aqui em tela, como vocês estão vendo, certo? Por que eu optei por esse corte 1? Porque eu preciso ter o plano de minha cobertura com esse corte. Se tiver mais para frente ou mais para trás, não tem problema. O importante é que eu tenha um corte com essa inclinação, certo? Não adianta, repito, não adianta você fazer se eu tiver com um pano d'água que eu estou vendo a telha de frente, certo? Senão você não consegue fazer as alterações ou vai ser muito difícil, né? Professor, não entendi. Seria o quê? Seria, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu não tivesse a inclinação, ok? Eu tivesse com esse tipo aqui, ó, resolveria, porque eu já tenho uma inclinação e eu não tenho como ter um pano d'água de frente. Eu estou vendo a telha realmente ela lateralmente. Agora, se em algum elemento você tem exatamente, deixa eu voltar aqui, com a telha vista de frente, então você tem que pegar um corte, ok? Dando seguimento, eu vou pegar aqui esse elemento que é o pano d'água da minha cobertura, certo? E vou copiá-lo. Professor, eu vou copiar quantas vezes? Quando você seleciona somente o plano da cobertura, bem simples, né, o telhado básico, vejam que como nós copiamos recentemente, ele apresentou esses elementos aqui, ó. O caibro 1, frechal 2, ripa 3 e telhado 4. Então eu vou ter 4 elementos para colocar aqui na minha modelagem. Então eu vou precisar copiar este elemento mais 3 vezes. Simplesmente eu faço seleção nele, simples, seleção simples. Venho na ferramenta copiar, certo? Certifico-me, né? Certifico-me que o restringir vai estar ativo e o múltiplo também, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui 1, 2, 3. Vejam que eu coloquei distâncias distintas, porque isso também não vai ter nenhuma interferência, certo? Pronto, o que eu vou fazer agora é a coisa mais simples que existe. Esse plano aqui, o mais alto, é qual? Eu clico aqui, venho e troco ele para telha colonial. Dou um tempo, aqui vai requerer um pouco do processamento da máquina, realmente. E aguardando, ó, aqui está em 8%. Vou dar uma pausa no vídeo, quando chegar em 100 eu paro. Pronto, voltamos. Ele demorou um pouquinho, né? Aparece essa mensagem, eu simplesmente fecho. Pronto, então aqui está o telhado colonial. Vou clicar agora nesse elemento. O que é que está abaixo da minha telha? Então, ripa, vamos para ripa. Vou pausar o vídeo também. Opa, nem precisou, já pegou a ripa. Abaixo da ripa eu tenho o que? Vou ter o frechal, a terça. Também coloco, alterou. E esse elemento aqui, por fim, vai ser o meu caibro. Pronto. Aguardo um pouquinho. Ele já carregou todo o madeiramento. Vou colocar aqui no 3G. Ó, vocês conseguem perceber aqui, certo? Deixa eu colocar aqui numa visualização tridimensional. Já pesa mais, certo? Já exige mais da máquina. Então é importante que você saiba que pode ser necessário dar umas pausas, parar, ó, ele pausou aqui, ó, mas pronto, ó. Então aqui ele está com todos os meus elementos, ó. Vou dar um zoom aqui. A gente vê aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o madeiramento, né? Todos os madeiramentos. Esse aqui é o plano que é o do caibro. Esse aqui vai ser o plano relativo ao frechal. Esse aqui vai ser relativo às ripas. E esse aqui é a cobertura mesmo em si, certo? Isso aqui vai acontecer porque a telha não vai fechar direitinho, né? Aí depois é só colocar agora esqueci, ia dizer comieira, mas não é comieira. Ah, quando eu me lembrar eu digo. Então vamos lá. Pronto, considerando que está tudo flutuando, eu vou voltar aqui no meu corte, certo? E vou começar a trabalhar cada um desses elementos. Vou começar trabalhando aqui pelo meu caibro. Observação. O adequado é que, dependendo do meu caibro, essas peças aqui estejam sobre a parede. Então, pode ser que em alguns momentos, eu vou chamar aqui o pavimento de térreo, certo? Pavimento térreo. Lembrando, vou pegar o superior, perdão. Vou pegar o pavimento superior, vai demorar a carregar, porque realmente exige da máquina, certo? Esses planos. Eu vou selecionar aqui o meu sistema de vidraça chamado caibro. E vou mandar editar perímetro, certo? Ele vai aparecer essas opções. Eu vou dizer, onde é que é mais fácil eu editar esse meu perímetro? Eu vou editar pela planta de piso. Vou procurar aqui, do pavimento superior.
perdão, pavimento terra é melhor para ver? É porque eu vejo a planta toda, então manda abrir a vista. Então, ó, ele abriu aqui a vista exatamente. Essa peça da madeira, dessa cobertura, ela geralmente tem que correr por sobre a parede. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trazer esses elementos, que são os beirais, para estar alinhado na parede. O ideal seria a gente conseguir botar a peça bem certa onde é na parede e tudo, certo? Mas para um ganho de tempo, eu vou simplesmente alinhar pela face central da parede. Só isso. Vou alinhar aqui, vou alinhar aqui. Lembrando que é o comando AL, certo? Mas a gente fez o atalho AD por ser mais simples. Vou alinhar aqui, ó, certo? E vou alinhar aqui. Deixa eu fechar aqui, opa, o mouse. Pronto. Com todo o alinhamento que... Opa, falta esse aqui, ó. Alinhar aqui também. Pronto. Todas as quatro faces, né, digamos, foram alinhadas, então vou confirmar. Confirma, obviamente vai também demorar um pouco o processamento. Vou vir aqui no corte. Ó, aqui no corte, ó. A minha peça de madeira está exatamente terminando em cima da minha alvenaria, certo? Então esse ajuste fino pode ser que seja necessário ser feito também, ok? Bom, considerando que logo após o meu plano de... Opa, aqui ele pegou a peça, né? Tem que ter cuidado, tenho aqui que pegar aqui o caibro, ó, tá pegando ali o nome caibro, esse aqui é o caibro, acima do caibro, então eu vou ter o que? Vou ter o meu frechal. Como é que eu faço para que essa peça venha para cá? Não é alinhar, é simplesmente com a ferramenta mover, mas não precisa entrar no comando. Não, você vai simplesmente usar as setas do seu teclado. Se você usar só a seta do teclado, ele vai ter o que eu chamo de passo pequeno. Se você segurar a tecla Shift e fizer a seta do teclado, ele faz um passo mais ampliado, digamos assim. Então você vai fazer até chegar mais ou menos, certo? Em cima. Ah, passou, não tem problema. Você dá um zoom, certo? E vai fazer um ajuste fino. Ó, aqui, ó, o Shift aqui, ó, Shift A, Shift A. Se você usar o TL, né, que é para tirar as linhas grossas, você consegue ter uma percepção melhor. E aí, né, ó, ele soltou a peça, né? Soltou aqui, pegou o sistema, tem que pegar o sistema. Tem que ter esse tipo de cuidado. Ó, aqui ele está pegando mais frechal, pronto, pegou. Então, ó, eu vou fazendo um ajuste fino com as setas do teclado, certo? Aí, professor, passou um pouquinho. Não precisa você se preocupar com essa preciosidade de ter que vir, dar o zoom, chegar bem pertinho. Não, não precisa você perder tempo nem energia com essa preciosidade. Por quê? Quando você fizer a impressão, a linha vai estar grossa, vai estar um sobrepão, isso aí quase não é perceptível. Então não adianta, não é necessário você perder esse tipo de energia. Não vale a pena. Uma observação. Há pessoas que já trabalham da seguinte forma. Aí você vai fazer o teste. Em vez de anexar o topo base até o sistema de vidraça do caibro, ele anexa o topo base até o sistema, né, de frechal, certo? Tem pessoas que fazem isso e aí o que acontece? Aparece a madeira aqui. Você faz esse teste depois. Bom, agora eu vou pegar o terceiro sistema, que é o de ripas, seleciono, né? E do mesmo jeito aqui, Shift com a setinha, eu vou me aproximando, me aproximando, me aproximando, até ó, chegar ele aqui pertinho. Ó, vou botar aqui mais para cima com Shift, ou Shift, perdão, vou tirar aqui o TL só para ver, não deu certo, então vou selecionar aqui de novo e vou chegar aqui, dar uns 3 toquezinhos aqui, pronto, tá bom, não precisa mais que isso não. Se eu for dar o zoom, realmente ficou um pouco afastado, mas como eu falei, não precisa você perder energia com isso. Pronto, só falta agora o último sistema, que é realmente o meu telhado, ó. Mais uma vez, se você clicar aqui, vai clicar só na peça do montante da telha, então dá um tab, aí vê, ó, espera um pouquinho, apareceu telha colonial, então é isso, aí você dá o clique, né? Vou aumentar aqui o zoom, certo? Já vê que fica mais lento. E aí Shift com a seta eu vou fazendo o passo duplo. Vai demorar porque ó, cada movimento ele vai carregar um bocado, né? Vai demorar mais. Então vou o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando ele chegar lá certinho, aí eu retomo o vídeo. Pronto, pessoal, retomando aqui, ó, como dá para perceber, a minha telha, né? O sistema, né, da telha está bem próximo realmente a da ripa, certo? Eu não coloquei tocando especificamente, mas como todos sabem, a telha tem a parte capa canal, né? Convexa e côncava. Então eu peguei a barriguinha da parte convexa, digamos assim, que em vista talvez seja essa parte mais baixa, e deixei ela quase que tocando, né, a parte da ripa. Então vou aplicar aqui o zoom, né? Realmente fica bem devagar, porque demorou um bocado, né? Vou colocar aqui na parte tridimensional, né? E aí a gente consegue ver, né? Realmente aqui ó, a parte de madeiramento por baixo da telha, né? Ó,
né? A gente consegue ver, ah, Ricardo, essa parte aqui ela tem, na verdade tem que ser maior, ela tem que seguir até aqui. Então, tudo bem, a gente vai e edita o perímetro dela, né? Eu peguei, eu vou colocar, vou ver, selecionar o sistema, né? Tem que lembrar que tem que selecionar o sistema. Não pegou no sistema, tem que ter essa calma, né? Deixei aqui, ó, esse aqui é o montante. Deixa eu dar aqui mais um tab. Agora sim, sistema do Cairo. Cliquei nela, opa, pegou. Então, vem aqui editar perímetro, né? O mais fácil de adição de perímetro é exatamente, talvez pela planta do pavimento térreo, que aí eu consigo visualizar, tá aqui, né? Eu me lembre, o beiral estava com 60 centímetros, então vou fazer aqui um deslocamento de 0,6. É até interessante aparecer esses erros para a gente saber como resolver. E vou tirar a opção de copiar, porque eu tirando a opção de copiar ele só vai como se fosse um mover, um offset de mover, né? Então pronto, eu vou jogar para lá, para cá também. Ter cuidado que é para o lado externo, certo? Não para dentro. Pronto, tá aqui, vou dar um OK, confirmo. Dá um tempinho, deixa ele processar. Vamos ver aqui no 3G. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar a visualização geral. Ó, tá vendo como demora a processar? Muito. Ó, como você tá vendo aqui, tá vendo uma sobreposição da parte de a telha desceu demais quando eu fui movendo aqui no meu corte 1. Então isso acontece exatamente porque esses ajustes, eles, né, esse mover, eu vou mover aqui só um para cima para ver se ele resolve. Opa, vendo? Pegou a telha, Ctrl Z. A telha não, pegou o telhado, o madeiramento. Aqui, ó, aqui são os cabos, não é o que eu quero, não é o que eu vou querer selecionar. Deixa eu pegar aqui, botar perto na telha, ó, peguei a telha, tab, aí ó, pegou o sistema, pronto, clico nela uma vez e vou fazer só aqui um mover para cima aí com shift para cima, só um momento. Ele vai demorar a carregar, como a gente já sabe, processa lento. Vou pausar o vídeo novamente, se não demorar, e volto já. Pronto, voltou, né? Aqui, ó, já saiu a parte do madeiramento que a gente tinha visto. E vou dar uma olhada aqui por baixo, né? Como é que ficou assim, ó, a parte do madeiramento. Aqui olhando por baixo, ó, todo o madeiramento aqui, ó, com tá um negócio bem mais organizadinho, né? Pequenos ajustes às vezes são necessários, é normal, certo? Mas é assim que a gente trabalha o madeiramento, certo? Ó, aqui, ó, beleza, aqui tá realmente na parede, né? Que aí tem sustentação na parede, passa por toda sobre a parede. Mas é, ó, pequenos detalhes, pequenos ajustes podem acontecer, mas a gente consegue verificar aqui como acontece, né? A cobertura, certo? Ó, aqui teria que ter um ajuste aqui nessa parte, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, pouca coisa. Isso aqui talvez a gente tenha que entrar um pouquinho mais do que essa peça de madeira para ela passar um pouco mais. É só selecionar o sistema, lembre-se, não é a peça, é o sistema, certo? Como é que você sabe que seleciona o sistema? Quando você clicar, você verifica aqui o que é que está selecionado na caixa, né? Na barra de propriedades. Aqui, ó, se eu clicar, vai pegar o que? Telha colonial, né? O sistema. Se eu deixar aqui, ó, mais uma vez, tecla Tab, deixa esperar, ó, vai pegar o caibro. Então quando eu clico, agora está pegando os caibros. E aí, né, mais uma vez você vem em editar perímetro, vai editar pelo pavimento térreo, que é mais fácil, e vai fazendo esse pequeno ajuste. Não é uma coisa assim que na primeira já resolve, certo? Mas você vai ter uma boa possibilidade de já ter um resultado bem próximo àquilo que vocês necessitam, certo? E os ajustes são necessários, com certeza bem mais simples do que se fosse feito em outras plataformas CAD. Lembrando que no começo do vídeo eu falei, eu tenho que já ter a minha inclinação definida. Sim, já tenho. Por quê? Senão eu vou ter que alterar as inclinações dos 4 elementos. Não é tão fácil assim, ok? Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar, né? Assista aí com calma. Se tiver dúvida, a gente tira em sala de aula, né? E a gente vai resolvendo. Um abraço.